Agora, uma coisa que eu tenho muita curiosidade é por que que a elite tem tanta insistência em disseminar a cultura lacradora, em disseminar essas coisas como gêneros, ser contra o homem branco hétero e a favor de qualquer outra coisa que não seja o homem branco hétero. E às vezes eu fico curioso porque eu não consigo entender por que eles têm tanta insistência em fazer isso, né? Mas é óbvio, mas é inegável que isso acontece, né? Que eles têm esse interesse muito forte, né? Pois é, o que eu imagino nisso é justamente essa busca pelo controle, né? Você segregar a sociedade em grupinhos, em pequenos conjuntos, assim como é a proposta da teoria crítica, né? A teoria crítica ela foi criada justamente pelos marxistas para tentar justamente a ideia deles era tirar as estruturas de poder da sociedade para que pudesse acontecer a revolução do proletariado que o Marx prometeu e coisa e tal. Eles entendiam que tinha que se destruir essas estruturas de poder que existem naturalmente na sociedade. Então, por isso que faz essa coisa de brigar branco contra negro, homem contra mulher, homossexual contra hétero, não sei o que lá. Eles criam todas essas rixas, dizendo que um tá explorando o outro é explorado justamente para evitar que se criem estruturas espontâneas de hierarquias espontâneas. E com isso, a ideia do socialista é que ele consegue controlar melhor todo mundo, porque as pessoas não conseguem se organizar sozinhas. No momento que começar a se organizar, se for um branco chefe, não, um branco não pode ser chefe porque o branco é opressor, não sei o que lá. Enfim, você começa a ter essas brigas que impede gerar uma estrutura de poder paralela. E isso afeta a ciência também, afeta universidades. Então, na universidade você não pode levantar qualquer hipótese, porque se a sua hipótese for politicamente incorreta, ela tem que ser descartada sem evidências. Você não pode usar o método científico para analisar todas as hipóteses. Algumas você tem que descartar. Esse é o pessoal que bate no peito e fala que são da ciência, que não sei o que lá, que tem que obedecer à ciência, mas enfim. É um fato isso, é um problema isso. Até o ponto que você ouve hoje em dia notícias que se passam por científicas dizendo que o cérebro do homem é igual ao cérebro da mulher, por exemplo. Coisas absurdas, que você tem que ser esquizofrênico para acreditar nisso, mas é obrigatório, é alguma coisa imposta da elite para baixo, né? Pois é, e isso não é ciência, isso daí é uma imposição absurda, né? E vocês sabem, a gente não pode falar sobre pandemia aqui no YouTube por conta disso, mas é o mesmo feeling, né? O pessoal criou algumas verdades absolutas e isso não é ciência de jeito nenhum, não tem nada a ver com ciência isso daí. Realmente a gente não pode ter que tomar cuidado para não entrar nesse assunto, né? Porque a gente está evitando propositalmente de falar sobre né, o negocinho que vai voando e você tem que usar porque já por medo do canal cair ou de levar um strike, né? Então a gente já está evitando esse assunto. Agora, realmente faz sentido. A elite quer evitar que a sociedade descentralizada, né, que a forma de poder descentralizado se fortaleça, e aí eu tenho que concordar com os conservadores, por exemplo, de que a família faz parte dessa estrutura, de que os papéis tradicionais da família fazem parte dessa estrutura. Não que eu queira que as coisas não evoluam mais e fiquem e a gente fique copiando tradição para sempre, não é isso que eu quero, mas a elite acaba querendo jogar fora a tradição, né? Então, não só a tradição, mas a biologia também, né? Jogar fora o cromossomo, que foi um grande avanço da ciência, descobrir os cromossomos, sei lá, 200 anos atrás, e agora a gente está voltando 200 anos de ciência. Agora o XX e XY não determina mais quem você é. O seu cromossomo não determina mais quem você é. O seu DNA não determina mais quem você é. Então a gente está jogando fora a biologia, a genética.
e A tratando o ser linguagem humano daqui como a pouco, né? A linguagem neutra, o nego já está falando disso aí como se fosse uma obrigatoriedade, né? A e a linguagem gente neutra aí. é obrigado a ignorar, a fingir que não existe genética e fingir que não existe cromossomo, fingir que não existe DNA e que todo mundo é igual, menos o homem branco, que ele já nasce mal, né? Só esse que não é igual. Realmente, cara, é uma coisa que eu não sei onde é que isso vai, eu não sei onde vai parar isso, cara. Enfim, vamos ver, né? Vamos descobrir. Eu tenho algumas ideias sobre isso. Eu acho possível que as pessoas se separem fisicamente, por exemplo, as pessoas que acreditam nessas esquizofrenias passem a ocupar certas cidades. Eu acho que nos Estados Unidos isso já acontece, né? Tem cidades que são muito conservadoras, cidades que são muito lacradoras. Você tem a Polônia, por exemplo, na Europa, né, que é muito conservadora. E eu acho que nesse momento a gente não. Por mais que eu não seja cristão, nem acredite que você tem que toda a modernidade seja ruim, que a modernidade seja uma corrupção. Eu não acredito em certas coisas que alguns conservadores acreditam, mas perante, né, perante uma pessoa com gênero número 535 rolando na banha de porco na rua, comendo bosta, sei lá, e contra o conservadorismo, é claro que eu estou muito mais perto do conservadorismo, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente acaba se aglomerando mais com essas pessoas do que com o pessoal lacrador, né? Então acaba que pode ter. E a sociedade sempre se polariza em dois polos. Eu acho que é uma tendência natural, assim como o magnetismo sempre funciona em dois polos. A sociedade funciona em dois polos, acho que por um instinto de bando também do ser humano, que na nossa evolução a gente tinha um bando e era inimigo de outro bando, até os primatas parece que se comportam assim, né? Até os chimpanzés entram em guerra entre um bando e outro. Verdade. E a gente acaba criando esses bandos hoje em dia, não necessariamente territoriais, mas hoje em dia tem umas coisas que são territoriais, por exemplo, essas manifestações flamejantes, porém pacíficas. Não sei se você lembra disso, Lá né? dos Estados Unidos, foi, é verdade. Tudo pegando fogo e a repórter dizendo, não, é um pouco flamejante, porém pacífica. Muito engraçado isso, cara, realmente. O cara tem que fazer uma força para mudar a realidade, para enxergar a coisa no parâmetro ideológico dele ali, que pô, não percebe o quão ridículo que ficou. Não, e você viu os memes que saíram disso, né? Que o Titanic, por exemplo, teve uma viagem praticamente com sucesso, né? Um pouco molhada, mas com sucesso. Um pouco molhado, porém. O Hindenburg, aquele dirigível que pegou fogo também, né? Ele praticamente fez a viagem. Pô. Cara, realmente. E hoje em dia, até na cirurgia plástica, né? Tem uma pessoa que eu conheço que está fazendo cirurgia plástica e o cirurgião não pode colocar o antes e depois, porque isso pode ofender as pessoas que têm uma cara torta. Então, uma cirurgia, né, que é uma coisa extremamente técnica, extremamente biológica, que você tem que fazer da forma certa, senão a pessoa pode até morrer, que é uma habilidade específica com um resultado que, aliás, parece que a lacração odeia tudo que é habilidade, inteligência, excelência. Ele não pode mostrar o que ele é capaz de fazer. Então você tem que adivinhar, né, para escolher o seu cirurgião. É isso daí.